Olá, alunos, 10ª etapa EJA, matemática, aqui quem vos falou é o professor Jean Nobre, e vamos ver então o tema da nossa aula de hoje. Muito bem, hoje nós iremos estudar a adição e subtração de matrizes, ok? Então nós já vimos os conceitos de matrizes, sabemos o que é uma matriz, tá? Agora a gente vai ver como que faz a operação entre essas matrizes, tá? Só lembrando que as matrizes, pessoal, nós temos as operações de adição, subtração e multiplicação, tá? Entre as matrizes, ok? Então a gente vai iniciar com a adição e subtração de matrizes na aula de hoje, tá? Para a gente entender como que funciona aí essas operações, tá? Então muita atenção, que a gente vai precisar fazer um joguinho de sinal ali, a gente precisa ter bastante atenção, tá? Vamos lá então, começar com a adição de matrizes. Vejam, olha o conceito de adição de matrizes. A adição de matrizes é uma operação que só pode ser feita por matrizes do mesmo tipo, tá? As matrizes precisam ser do mesmo tipo, ou seja, né, com o mesmo número de linhas e colunas. Sendo que nessa operação simplesmente somamos os elementos correspondentes de A e B. Então vejam aqui o seguinte, ó. Eu tenho os elementos da matriz, que nós representamos sempre dessa forma, tá? Então, eu tenho o A, que pode ser um número, tá? E em seguida eu tenho a posição desse número dentro da matriz, tá? A posição ela sempre vai ser representada por esses dois números menores aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho o número -4 dentro da minha matriz. Esse número, ele tem uma posição na linha, tá? Vamos supor que seja na primeira linha e na terceira coluna. Então, eu vou dizer que esse elemento aí, o elemento da matriz, né, está na primeira linha e na terceira coluna, por exemplo, tá? Aqui é só um exemplo para a gente relembrar os conceitos de matrizes. Então, para eu fazer a adição de dois elementos, eu vou pegar sempre os elementos que estão na mesma posição dentro dessa matriz. Então, veja, eu tenho o elemento A, que está na primeira linha e na terceira coluna. O elemento B, ele precisa também estar na primeira linha e na terceira coluna. E assim por diante, tudo bem? Seguindo aí, nós temos alguns exemplos. Vejam, eu tenho a matriz A e a matriz B. Percebam que elas são matrizes do mesmo tipo, ó. Essa matriz A é uma matriz 2 por 2, tá? Porque ela possui duas linhas e duas colunas. A matriz B também é uma matriz 2 por 2, ela tem duas linhas e duas colunas. Consigo fazer a adição entre elas? Consigo. Como é que eu sei que eu consigo, professor? Porque a primeira condição já foi satisfeita. A matriz A precisa ser do mesmo tipo da matriz B, ó. O que é tipo? É quando elas tiverem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá? Então a matriz A tem duas linhas e duas colunas. Matriz B, duas linhas e duas colunas, tá? Como é que eu vou fazer a adição dos elementos que estão dentro dessas duas matrizes? Você vai pegar os elementos que são correspondentes. Por exemplo, o 2, ele está na mesma posição que esse outro 2 aqui, né? O 1 ele está na primeira linha e na segunda coluna, né? Então eu tenho que pegar lá na outra matriz, na matriz B, um elemento que também esteja na primeira linha e na segunda coluna. Que elemento é esse? Dá uma olhada. O elemento é o 8, olha só. Ele está na primeira linha e na segunda coluna, tá? E assim eu vou pegando os elementos que estão sempre na mesma posição, tá? Vamos lá então, para ver como é que vai ficar essa adição. Então vejam, peguei 2 com 2, que ficou 2 mais 2, ó. Depois peguei 1 com o 8, olha só, 1 mais 8. Na linha de baixo agora, 0 e 4, ficou 0 mais 4. Depois, 2 mais 2, olha só, 2 mais 2. E aí, no final, né, basta a gente fazer as operações aqui dentro da primeira matriz aqui. E o resultado, ó, uma matriz 4, 9, 4 e 4. Esses são os elementos da nossa matriz. Então, vejam que resultou numa matriz 2 por 2 também, tá? Então, se a gente fizer a adição de duas matrizes 2 por 2, claro, vai ter que resultar a matriz 2 por 2 também. Tudo bem? E dessa forma que a gente vai fazer. Vamos seguindo com o próximo exemplo.
Exemplo 2, mesma situação, pessoal. Mesma situação. Eu tenho uma matriz A, matriz B. Vejam que elas são matrizes do mesmo tipo, né? 2 por 2. O que eu tenho que ter atenção nesse exemplo 2? Eu preciso ter a máxima atenção, pessoal, no sinal negativo, tá? Dos elementos que estão dentro dessa matriz, tá? Porque vejam que, por exemplo, eu vou somar 4 com mais menos 1. Olha como é que vai ficar. 4 mais menos 1. Nós teremos essa situação, ó, 4 mais, né? E aí menos 1 dentro do parêntese. Por isso que a gente tem que ter atenção na hora do sinal negativo, tá? Então veja que eu somei 1 mais 7, olha só, 1 mais 7, depois 6 mais 15, tá aqui, ó, 6 mais 15, depois 5 mais 8, 5 mais 8, e depois 4 mais, né, menos 1. É dessa forma que a gente vai interpretar, tá? Eu vou somar 4 mais, por que mais? Porque é a operação de adição que eu estou fazendo, tá? Mais quem? O elemento que é menos 1. Então, por isso que eu tenho que ter esse entendimento. Então, eu vou somar 4 mais, né, o elemento que é menos 1. E vou escrever dessa forma. Isso ajuda você não esquecer o sinal negativo. Porque se você esquecer o sinal negativo, o resultado aqui daria 5, né? Você faria 4 mais 1, que daria 5, e não é. Na verdade, o resultado vai dar 3, né? Por quê? Porque eu fiz o jogo de sinal aqui, mais vezes menos, que dá menos, né? 4 menos 1, que resultou 3, tá? Então, no caso da adição de matrizes, a única coisa que você tem que ficar esperto é para isso. É para o sinal negativo na frente dos elementos, tá? Nesse exemplo aqui, nós só tivemos o sinal negativo aqui no 1. O restante estava tranquilo, né? Então, tirando essa questão aí do sinal negativo, a adição de matrizes é muito simples. Vamos ver o exemplo 3 agora, para vocês verem um outro tipo de matriz. No exemplo 3, eu já tenho a matriz A e a matriz B. Vejam que são matrizes do mesmo tipo. Como assim do mesmo tipo, professor? A matriz A ela tem quantas linhas? 1, 2, 3 linhas. Então, ela é uma matriz 3 por 1. Por que 3 por 1, professor? Porque ela só tem uma coluna, tá? A matriz B, mesma situação. Ela tem 3 linhas, mais uma única coluna. Então, é a matriz 3 por 1 também. São do mesmo tipo, logo eu consigo fazer a adição entre elas. Olha como a adição é simples, né? Nesse caso aqui. Eu vou fazer 1 mais 1, ó. Né? 1 mais 1. Depois eu vou fazer 2 mais 0. 2 mais 0. 3 mais, né? Menos 1. E aí, já colocamos aqui direto, porque fizemos o jogo de sinal, né? 3 menos 1, resultado 2. Tá? Então, aqui é a nossa matriz 3 por 1 também. Resultou a matriz 3 por 1. Ok, pessoal? Então, essa daí é a adição de matrizes. Muito tranquilo, né? Vamos ver agora o caso da subtração de matrizes. Vejam, agora eu já tenho a subtração de matrizes, tá? Na subtração, pessoal, novamente, nós só precisamos ter a atenção com o sinalzinho negativo na frente de cada número, tá? Olha só, eu vou subtrair 3 menos 1, tá aqui, ó, 3 menos 1. Depois, 2 menos 4, olha aqui, 2 menos 4 nessa ordem, não pode inverter, tá? Depois, 1 menos 2, só que o 2 ele é negativo, né? Então vai ficar 1 menos da operação com menos do número 2. Por isso que ficou dessa forma, ó. 1 menos, né, porque é subtração de matrizes, menos aqui o 2, porque o 2 ele já é negativo, tá? Na linha de baixo a mesma coisa, 3 menos 3, olha só. Menos 4 menos 0, tá aqui. Menos 2 menos 1. Ó, menos 2, né? Menos da operação com menos 1 do número que já é negativo. Ok? A partir daí, a gente só precisa ter atenção nas operações agora. Então, vai ficar 3 menos 1, que vai dar 2. 2 menos 4, que vai dar menos 2, tá? 2 menos 4 é menos 2, tá?
sinais negativos, sinais diferentes, eu subtraio e repito o sinal do maior número. Aqui, vejam, eu tenho um jogo de sinal, pessoal. Menos vezes menos, que vai dar mais, tá? Então, vai ficar 1 mais 2, por isso que deu 3 aqui, tudo bem? Por causa do jogo de sinal. A mesma coisa aqui nessa outra linha, eu tenho 0, menos daqui de fora com menos de dentro do parêntese. Menos vezes menos é igual a mais, por isso que ficou 0 mais 3, que deu 3 positivo, tá? Menos 4 menos 0 vai dar menos 4 mesmo, né? Aqui eu também tenho um joguinho de sinal. Menos vezes menos que vai dar mais. Então, no final, ó, eu vou ter aqui, na verdade, menos 2 mais 1. Tudo bem? Menos 2 mais 1. Por que mais, professor? Por causa do jogo de sinal. Não te esquece. Menos vezes menos, mais. E aí, menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Tá? Por isso que menos 1 aqui no resultado, tá? Então, no caso da subtração de matrizes, pessoal, segue a mesma ideia da adição, tá? As matrizes precisam ser do mesmo tipo, né? Porque você está subtraindo os elementos correspondentes sempre, né? Segundo, você precisa ter atenção na hora do joguinho de sinal ali, porque é nesse jogo de sinal que normalmente a gente erra, tá? A adição ou subtração de matriz. Tenha o máximo de atenção nessas operações, tá? De resto, é bem tranquilo, ok? Vamos ver um próximo exemplo? Nós temos agora, desse exemplo, vamos calcular a soma e a diferença entre as matrizes A e B. Então, veja que já é uma matriz maior, né? Já tenho aqui duas matrizes 3 por 3, tá? Duas matrizes 3 por 3. Consigo fazer a adição ou subtração, né? Porque são matrizes do mesmo tipo. Vamos ver como é que vai ficar agora isso aí. Então, vejam. Olha só, nessa primeira posição aqui, eu tenho 7 menos 6. Né? Aqui a gente vai precisar voltar as cartelas um pouquinho para você entender. Então, vejam, eu tenho 7, né? E vou fazer aqui com o menos 6. Então, vai ficar 7, né? Vamos voltar lá novamente. 7 menos 6, tá? Perceberam? 7, né? Menos o 6, porque eu estou pegando os elementos correspondentes. Agora eu vou fazer aqui, ó, 6 com esse outro menos 6 aqui. Como foi que ficou? Ó, 6 menos 6. Tudo bem? Vamos voltar lá. Agora eu vou pegar menos 2 com o 2. Olha como é que vai ficar. Menos 2, né? Mais 2, ok? Novamente, vamos voltar lá para a gente ver mais esse elemento aqui. 4 com o menos 4. Olha só, 4 menos 4. E assim você vai fazendo com todos os elementos, tá? Você vai pegando ali os elementos que são correspondentes, tá? Vamos pegar os elementos que são correspondentes, vai colocando, vai fazendo essa estrutura aqui, né? Que é para que no final a gente consiga fazer a operação, tá? Então veja que nós temos tanto a adição quanto a subtração. Nos dois casos, a única coisa que vai mudar é aqui o sinal realmente, tá? Então no caso aqui da adição, né? Eu fiz aqui, professor, por que é adição e ficou 7 menos 6, já que se trata de uma adição? Vamos voltar aqui para a gente entender essa parte, tá? Por que ficou 7 menos 6, mesmo sendo uma adição? Porque eu estou fazendo assim, pessoal, ó, é 7 mais, né, é a adição, só que o 6, ele é negativo, então vai ficar assim, ó, 7 mais menos 6 dentro do parêntese. E aí eu faço o jogo de sinal, ó, mais vezes menos, que vai dar menos 6, perceberam? Por isso que nesse primeiro elemento aqui, ó, ficou 7 menos 6 e não 7 mais 6, tá? Lembre-se sempre do sinal. É a adição que eu estou trabalhando, mas eu preciso saber se o outro número é um número positivo ou negativo. Se o 6 fosse positivo, tá? Aí sim, aqui ficaria 7 mais 6. Mas como ele é negativo, eu precisei fazer aquele jogo de sinal que eu mostrei para vocês, tá? A mesma coisa aqui na subtração, tá? Posicionem os sinais, tá? E façam o jogo de sinal que é para que no final
bata aqui o resultado, tá? Matriz, pessoal, é um assunto que a gente precisa ter muita prática, a gente precisa praticar bastante para que a gente consiga desenvolver esse conteúdo, ok? Então agora eu vou deixar uma DLI para vocês, tá? Para vocês fazerem essas operações e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Vamos ver a nossa DLI. Então aí está. Questão 1, qual o resultado da soma das matrizes abaixo? Então aí estão as duas matrizes, tá? Façam aí a adição dessas duas matrizes.
Muito bem, pessoal, estava acompanhando vocês aqui pelo chat, tá? Pessoal, se você está com alguma dúvida, não te preocupa, esse conteúdo de matriz é assim mesmo, a gente precisa errar algumas operações ali, tá? Mas o conceito em si ele é simples, a gente só precisa praticar por conta do jogo de sinal, tá? Então, se você de repente não conseguiu chegar na matriz ali de acordo com o gabarito, não fica triste, tá? A gente vai ter mais oportunidades aí para praticar. Temos as questões no caderno digital, você pode estar ali praticando também as questões lá, tudo bem? Então vamos ver como foi que ficou o gabarito da nossa questão. Dá uma olhada na cartela. Esse daí vai ser o nosso gabarito, tá? Aí está o gabarito. Então, quem chegou nesse resultado aqui, parabéns, tá? Quem não chegou, não tem problema também. O importante é você fazer, o importante é você praticar aí no caderno, tá? Se quem não chegou nesse resultado, eu vou explicar agora como foi que ficou essa operação, tá? Então dá uma olhadinha aí e veja se ficou de acordo com o que você fez aí no seu caderno. Percebam o seguinte, ó. Como eu falei para vocês no início da aula, eu sempre preciso pegar os elementos que são correspondentes. Então, o 1, ele vai fazer a operação com o 4, porque eles são elementos correspondentes. O 1 está na primeira linha e na primeira coluna. O 4, ele está na primeira linha e na primeira coluna também. Então, nesse caso, vai ficar 1 mais 4, ok? Seguindo, agora eu tenho o 0. O 0 ele está na primeira linha e na segunda coluna. Quem é o elemento da matriz B? Eu vou até colocar aqui assim para você se situar melhor. Eu tenho a matriz A e a matriz B, tudo bem? Eu estou fazendo A mais B. Então, na matriz B, quem é o elemento que está também na primeira linha e na segunda coluna? É o 3, não é? Então, eu vou fazer 0 mais 3. Próxima linha agora. Vamos para essa linha. Eu vou pegar o 2 mais 0. Ficou 2 mais 0. Depois, menos 1. Com quem? Com o 5. Então, eu vou fazer menos 1 mais 5. Tá? Menos 1 mais 5. Não esqueça do sinal negativo do 1. Vamos agora para a próxima linha, para a terceira linha. Na terceira linha, o elemento correspondente é o 4 e o 9. Então, eu vou fazer 4 mais 9, né? Porque nós estamos falando de adição. E depois eu vou pegar o 8 com o menos 7. Como é que isso vai ficar? Vai ficar 8 menos 7. Professor, mas é adição, professor. Foi nessa parte que eu errei. Se é adição, por que ficou 8 menos 7? Vou fazer aqui em cima para você, ó. É 8 mais, porque se trata de adição, né? Só que o 7 ele é negativo, então eu preciso colocar esse 7 dentro do parêntese. Então vai ficar 8 mais, e aí dentro do parêntese menos 7. Tudo bem? Para eu poder fazer o jogo de sinal. Nesse jogo de sinal eu vou multiplicar os sinais. Ó. Então vai ficar mais vezes menos. Isso aqui vai resultar em 8. Mais vezes menos é igual a menos 7. Tá? Por isso que ficou 8 menos 7 aqui nessa posição. Tá? E aí, pessoal, a partir daí, nós vamos apenas realizar as operações que sobraram aqui. Né? Se você chegou até aqui com bastante atenção e não errou nenhum jogo de sinal, tá? Você vai conseguir desenvolver essas operações aí com facilidade. Tá? Então, aqui vai dar 5, né? 4 mais 1, 5. Todo número somado com 0 sempre vai ser o próprio número, né? Então, 0 mais 3 vai dar 3. 2 mais 0, 2. Aqui, ó, eu tenho menos 1 mais 5. Não te esquece da regrinha do jogo de sinal, tá, pessoal? Nesse caso aqui, ó, menos 1 mais 5. Olha o que diz o conceito, né, de jogo de sinal. Sinais diferentes eu subtraio e repito o sinal do maior número. Olha só, sinais diferentes, subtraio e repito o sinal do maior número. Os sinais são diferentes aqui? São. Né? O 1 ele tem sinal negativo, o 5 é positivo. Então, como são diferentes, eu preciso subtrair esses dois números. Tá?
E aí não importa a posição aqui, você apenas subtrai. Tira 1 de 5, vai sobrar 4. Só que desses dois aqui, o maior é 5, então o sinal dele é positivo. Por isso que 4, tá, vai restar positivo. Ok? Então, resultado ali da operação, 4. Vamos seguindo. Agora eu tenho 4 mais 9. Aqui é tranquilo, né? 13, sem mistério. E 8 menos 7, né? Igual a 1. Ok? Então, esse é o resultado da nossa adição entre as matrizes, tá? Esse aí é o gabarito, tá? Anotem aí. Quem não conseguiu chegar nesse gabarito, dá uma olhadinha nessa resolução, tá bom? E como eu falei, o resto é praticar, tá? Você precisa praticar bastante para poder ficar craque aqui nesses joguinhos de sinal aí. Ok, pessoal? Vocês foram ótimos, eu agradeço. A gente se vê aqui numa próxima oportunidade. Até lá.